Vamos lá. Boa noite a todos, irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja conosco, que a gente seja iluminado nessa noite a proferir algumas palavras, alguns ensinamentos que a gente tem para dispor para vocês. Bem, o capítulo de hoje é o último capítulo do Evangelho. É a coletânea de preces que finaliza no capítulo 28 o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa coletânea de prece, os Espíritos do Senhor trazem a nós, trazem a todos as preces para aquelas pessoas que não têm a capacidade de dialogação, de expressar aquilo que elas querem expressar. Então, através dessa coletânea, a gente lendo cada uma dessas preces, uma para cada momento específico, uma para cada dor, uma para cada alegria, uma para aquele que nos preocupa, para aqueles que nos faz mal, para aqueles que nos faz bem. Então, aquela pessoa que se sente assim incapaz de ter essa ligação através da mente, é só abrir nessa coletânea de preces, escolher aquela e fazer a leitura. Porque o que interessa na prece, o que é importante na prece é o veículo, é aquilo que a gente sente dentro de nós, é a vontade que a gente tem de nos comunicar com a pleiade espiritual, com os nossos mentores, com os superiores, com toda essa carga maravilhosa de sentimentos, de emoções que os Espíritos nos trazem. Nós estamos aqui encarnados, mas a nossa vida, ela é a vida espiritual. É isso que nos aguarda, é isso que é a verdadeira vida de cada um de nós. Estamos aqui hoje encarnados para uma breve interrupção na nossa verdadeira vida, para que possamos arrumar a nossa casa espiritual, arrumar tudo aquilo que a gente fez de errado e tudo aquilo que a gente pretende fazer para a gente se elevar, para a gente ter condição de, num ambiente em que todos estão encarnados, todas as pessoas, tanto os mais inferiores quanto os mais superiores, estando nesse ambiente terreno, nós temos condições de fazer essa interlocução. Porque quando nós estamos no plano espiritual, meus irmãos, a gente não tem essa capacidade. Quando nós adentramos ao plano espiritual, lá que é tudo luz, que é tudo sentimento, que é tudo espiritual, nós vamos enxergar apenas as pessoas que estão no mesmo nível ressonante de nós. Nós não conseguimos enxergar aquela pessoa que ela é muito mais elevada. Por quê? Porque as vibrações são diferentes. A vibração é que nem as ondas de rádio. Uma vibra no alto, outra vibra no baixo. Então não se encontram. Então, por mais que você possa querer fazer contato com um ente que é muito superior, você não vai conseguir, você não vai enxergar, você não vai ver, você não vai conseguir falar. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra nós temos essas condições. É por isso que a gente encarna. É por isso que Deus, na sua sabedoria imensa, Ele nos proporciona isso. Ele nos proporciona essa vivência para que a gente tenha, nesse espectro
envolver todos aqueles que a gente quer envolver, tanto os menos evoluídos quanto os mais evoluídos. Nós temos cargas do passado que nós temos dívidas. Essas dívidas, elas têm que ser equalizadas. Você simplesmente não pode ignorar o que você fez no passado. A sua consciência, que é o poder que o Espírito tem de te impulsionar, ele vai te cobrar. Qualquer coisa errada que você fez no passado, você vai ter que repassar, você vai ter que reviver e você vai ter que consertar. Então, nós, encarnados e na condição de espíritos, nós temos uma simbiose entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos aqui, a maioria não, todos aqui não enxergamos, mas esse ambiente ele está repleto de espíritos, ele está repleto de seres que nos fazem companhia, que nós nos afeiçoamos, ou que nós, através do poder ruim do ódio ou da vingança, também ficam conosco, alimentando-se desse sentimento. Então, os espíritos, eles estão junto com a gente. Ninguém está sozinho, nem encarnado, nem desencarnado. E qual que é o vínculo? Qual que é a sintonia entre os espíritos encarnados e os desencarnados? É a prece. É o momento em que nós temos a possibilidade de nos comunicar tanto com aqueles seres que a gente quer ou pelos nossos os nossos irmãos que conviveram com a gente aqui na Terra, os nossos mentores, a pleiade que a gente pertence na família espiritual. A prece é o caminho que a gente tem de comunicação com o ser, com o mundo imaterial. A prece, ela nos eleva, ela nos transforma. A prece é o único meio que nós encarnados temos de nos abstrair das coisas que são ruins. Isso se for feita da maneira correta. Isso se for feito com fé. O que significa a fé? Não é só acreditar, é você ter certeza que aquilo existe. Ninguém faz prece assim, eu vou fazer uma prece, mas sabe, eu não sei se vai dar certo, então nem faz. A prece, ela tem que ser intuída do coração, ela tem que ser imbuída de certeza, ela tem que fazer com que você, naquela sua suplícia, você tenha a certeza de que alguém vai ouvir aquilo e vai vir em seu socorro. E vai vir em sua companhia. Então, nós temos algumas definições aqui, que a gente vai entrar no âmbito da prece como forma de solicitação, como forma de pedido, que é aquilo que a gente mais faz, né? Considerando o imperativo da comunhão entre o plano espiritual superior, em nossas tarefas de caridade, a prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo de nossa alma, estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios da afinidade que regem o intercâmbio mental. Intercâmbio mental é a vibração que a gente tem. A gente vai solicitar dentro desse intercâmbio as nossas solicitações. E no livro Estudando a Mediunidade, o autor, ele nos fala que existe 3 tipos desse meio, desse vínculo, que é a prece.
O primeiro lugar que ele fala é a prece vertical. Isso é, pronto, é a prece vertical. Aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta em direção ao mais alto, sendo em face dos mencionados princípios de afinidade recolhida pelos missionários da esfera superior. Esse tipo de prece, a prece vertical, é a prece que transcende a crosta terrestre. É aquela que vai bater lá na espiritualidade. É aquela em que a gente, imbuído das nossas misérias, dos nossos sentimentos, das nossas solicitações e da nossa fé, a gente consegue, através dessa mentalização, a gente consegue atingir o plano espiritual. Essa seria a verdadeira prece. É a gente imbuído de tudo aquilo que não é material, que não é solicitação material, mas imbuído da solicitação nossa, atingir as esferas mais superiores. Em segundo lugar, teremos a prece horizontal. Essa prece não terá um impulso oblíquo ou vertical, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrenos, vivendo, portanto, horizontalmente. É aquilo que eu falei. Nós temos a nossa ressonância. A gente vibra numa escala. Então, quando a gente faz uma prece em que a gente está solicitando não a origem divina da gente, mas que a gente, sabe, pede por coisas que não são aquelas coisas que a gente teria que pedir, que a gente sabe, a gente vai pedir coisas materiais, a gente vai pedir que resolvam nossos problemas com fulano, com Beltrano. Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Quando a gente for fazer uma prece, a gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se lembrar que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Cada um é responsável por tudo aquilo que faz. Não adianta eu chegar e fazer uma prece, sabe, recheada de palavras, recheada de palavras bonitas e tal, e pedir o quê? Pedir que resolva meu problema com fulano? Ou que aplaque a minha doença? Ou que eu não sofra com tal coisa ou tal outra coisa? Que resolva meu problema financeiro? Não. A prece não serve para isso. A prece serve para que a gente se eleve, para que a gente se fortaleça, para que a gente acredite que o mundo espiritual desça até nós e nos ajude no caminho que a gente tem que seguir. E qual que é o caminho que a gente tem que seguir? O caminho que a gente tem que seguir é aquele que nós fomos preparados para ter nessa encarnação. Todo mundo, antes de encarnar, assinou um contratinho lá. Quando nesse ímpeto em reencarnar, nós assinamos um contrato. Nada foi feito ao acaso aqui. A gente assinou um contrato. Eu vou vir nessa família, eu vou ter que me reestabelecer com fulano, Beltrano e Ciclano. Eu venho nessa família para me reestabelecer através do amor familiar. Eu venho para sofrer isso porque eu fiz sofrer no passado. Eu venho para ter essa doença porque no passado eu tive culpa na doença dos outros. Eu venho aqui para me restabelecer com fulano porque no passado eu desestabilizei ele.
Então isso tudo faz parte de um contrato que a gente assina. Mas aí o que acontece? Pela maravilha divina, quando a gente nasce, a gente passa pelo esquecimento. O corpo, ele tranca o espírito e a gente esquece. E nesse momento que a gente esquece e que a gente vai, nós vamos crescendo, nós vamos nós vamos sentindo o nosso ser de novo. O que acontece? Aquela carga negativa que a gente tem e que a gente vem aflora. Vem aflora. Mas a gente não vai lembrar que fulano que está ali com a gente foi o nosso rival numa outra encarnação. Só que a energia dos dois são energias antagônicas. E você vai ter aquela rusga, aquela raiva, aquele ódio. Você fala, eu não me dou com meu irmão, eu não consigo me dar com ele porque ele é assim, assim, assado. Eu não me dou com minha mãe, eu não me dou com meu pai, eu não me dou com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos. E isso, a gente tem que aprender que isso é o nosso trabalho. Se nós estamos aqui juntos, é porque nós temos que nos restabelecer com eles. Nós temos que nos esforçar para que isso que a gente está vivendo hoje aqui não seja em vão. O que adianta a gente viver 60, 70, 80 anos e não conseguir recuperar, refazer a nossa experiência anterior? Aí você vai chegar lá, quando você desencarna, você chegar lá, eles vão te apresentar o contrato que você assinou. Aí você vai ver, fez? Não. Fez? Não. Fez? Não. Aí o que vai acontecer? Você desperdiçou uma vivência que Deus te proporcionou para que você evoluísse, para que você melhorasse, para que você consertasse, para que você não tivesse mais caindo nessas armadilhas terrenas. Meu Deus! Por que tanto egoísmo na Terra? Por que tanto ódio? Por que tanto rancor? Em que isso nos faz bem? Meus irmãos, o amor, a caridade é a única coisa que traz a verdadeira felicidade. Ninguém é feliz vivendo sem amor ao próximo e sem caridade. Por quê? Porque isso é divino. Isso é a porção divina que Deus colocou em nós quando nos criou simples e ignorantes. Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência de caridade. Todo mundo já deve ter feito alguma coisa que depois falou, nossa, como isso me fez bem. Como eu fiquei feliz fazendo isso. E o que acontece? As interposições materiais, os acúmulos que a gente tem, as responsabilidades que a gente acha que é mais importante, a gente põe na frente. A gente esquece. A gente se deixa levar pelos pensamentos nocivos que nos atraem toda uma plêiade de seres que vão se alimentar daquilo e que vão nos intuir a fazer mais coisa errada. Quando a gente tem uma discussão com alguém, a gente tem que fazer aquela experiência, que é, quando você está no momento de embate, você faz a respiração. Fica calado. Respira 1, 2. A respiração consciente, né? Para que você se acalme. E você vai ver
que muitas coisas que poderiam se transformar numa catástrofe podem ser evitadas. 5, 6 segundos, 7 segundos em que você para, respira e não fala mais nada. Toda aquela carga momentânea, ela vai se dissipar. Porque o ser humano, ele não nasceu para isso. O ser humano, ele nasceu para fazer a caridade, para amar o próximo, como ele próprio. Então, estes mecanismos que nos trazem a espiritualidade são armas que a gente tem para que a gente não erre novamente, para que a gente não tropece novamente. Nós estamos aqui para ser evoluídos. Meus irmãos, a Terra, ela está se modificando. O tempo está se esvaindo. Se a gente não pegar tudo isso agora, pode ser que a gente não tenha outra oportunidade. A Terra será daqueles que vão ter puro coração. A Terra, os seres da Terra não serão admitidos àquela em que o mal vai imperar. O que vai imperar vai ser a bondade, vai ser o amor. E vai ser aquelas pessoas que vão ter a oportunidade de se elevar intelectualmente. Porque o mundo espiritual, ele é maravilhoso. Ele tem tantas e tantas situações que a gente nem imagina. Que a gente aqui pensando hoje como encarnados, a gente não imagina que tenha no mundo espiritual. O fato de você poder se deslocar de um local para o outro assim, só pelo pensamento. O fato de ter situações em que vários espíritos possam operar um perispírito que foi esfacelado por uma bomba. São coisas que a gente nem imagina, que a gente lendo assim, alguma outra, a gente vê que são coisas, sabe, perfeitamente factíveis. No plano espiritual não é só você chegar lá e ficar, eu vou fazer a cara aqui. Não. O plano espiritual é um local em que a complexidade, ela é gigante. A gente lê em André Luiz, entendeu? Eu nem lembro qual que é o livro do André Luiz, em que eles têm um castelo, que esse castelo ele sai do lugar que ele está e modifica o seu local. Para que ele abranja mais e mais locais e consiga ajudar mais e mais pessoas. Esse castelo, ele parece uma nave. Ele pousa, faz todo o trabalho, e quando aquele trabalho já está esgotado, ele se levanta que nem uma nave e vai para outro lugar. E passa uma luz que todo mundo que não se adaptou a essa oportunidade, eles são realmente deixados de lado. E é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo já isso. O expurgo terreno para todas aquelas pessoas que estão endurecidas já está acontecendo. Já está acontecendo, meus irmãos. Bem, continuando aqui, nós temos finalmente a prece que se nomina como descendente. A essa não daremos a denominação de prece, substituindo-a por invocação, consoante aconselha o ministro Clarencio entre a terra e o céu de André Luiz. Na invocação, o apelo receberá respostas de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições e etc. Os bilhões de espíritos desencarnados
que constituem a população invisível, ocupam variados degraus na escala ascensional, superlotando-os. Cada degrau simboliza uma faixa vibratória submetida às mesmas leis universais que presidem aqui e em toda a parte ao intercâmbio entre inteligências encarnadas e desencarnadas. Vivemos e respiramos entre essas duas faixas. Os nossos sentimentos indicam o grau que ocupamos. Assim sendo, nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, daqueles que comungam conosco tais ou quais objetivos. Então, é isso. Prece é uma emanação de força mental. Se a gente começa a ter esses rompantes de pedir essas coisas que todo mundo já pediu. Ah, Deus, eu preciso ganhar na loteria. Deus, eu preciso de um carro novo. Me ajuda a ter um carro novo. Me ajuda isso, me ajuda aquilo. Né? O que ele vai atrair para você? Você está vibrando numa baixa frequência. Você vai atrair todos aqueles que têm essa frequência mesmo. Entendeu? E vai achar que isso que isso é correto. Entendeu? Ninguém chega e fala assim, eu preciso de um carro novo. Ninguém chega assim e faz uma prece assim, Deus, me dá força para que eu possa triplicar o meu trabalho e conseguir ter essa benfeitoria. Dificilmente. Ele quer que todo mundo quer que Deus dê as coisas de mão beijada pra gente. Como se ele tivesse a obrigação de resolver os nossos problemas. Como se ele tivesse a obrigação de sanar tudo aquilo que a gente não entende. Eu tenho uma doença. Por que eu tenho uma doença? Deus, meu Deus, por que eu tenho essa doença? Me cura. Me faz isso, me faz aquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Se você tem uma doença que está lhe prejudicando o físico, é porque outrora você prejudicou o seu próprio físico, que era ação. Então isso lesa o seu perispírito. E nessa encarnação você vem com essa lesão. Então você tem que ter forças para recuperar esse perispírito. É aquela ação universal de ação e reação. Ninguém faz nada sendo que não há uma ação. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você abusa da tua condição material que Deus lhe deu, isso daqui é uma bênção de Deus. O seu corpo, a sua existência é uma bênção de Deus. Mas eu, no meu devaneio, eu prejudiquei esse corpo, eu bebi, eu ingeri drogas, eu não cuidei, eu lesei meu perispírito. E agora? Aí eu desencarno? Acaba tudo? Não. Na sua própria existência, você vai ter exatamente aquilo, você vai ter que refazer exatamente aquilo que você lesou. Então, às vezes, por que fulano teve câncer? Por que Beltrano está com essa doença? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? A gente não entende, porque nós estamos pensando numa existência só como fator, certo? Tanta coisa que acontece aí. Se você analisar a existência espiritual como uma coisa que não tem fim, a gente vai entender. Aí você vê, não, a fulana que era tão bonzinha, ela foi estuprada, ciclano que estava indo trabalhar e foi morto do bandido. Sabe, violência de Beltrano, é lógico, isso daí atinge a gente de uma forma negativa. Só que ninguém sofre de graça.
Se a gente passa por uma experiência dessa, é porque a gente tem que passar. E não adianta botar a culpa em outros, em Deus, em fulano, em Beltrano. É lógico que você, como por exemplo, como pai, como mãe, e você tem uma experiência com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com sua irmã, de ter uma doença inexplicável, você ficar revoltado porque você tem um sentimento e você vai questionar. Mas por quê? Por que com meu filho que aconteceu isso? Por que com minha filha aconteceu isso? Por que com meu pai, com minha mãe? Por que teve isso? Tudo tem uma explicação plausível, clara e sensata. E a gente só vai ter essa explicação quando a gente adentrar no mundo espiritual. Nós temos que ter, como espíritas principalmente, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa certeza de que nada que a gente ou que as outras pessoas sofrem é de graça, é por acaso. Nós temos, aí é que entra a prece elevatória. Nós temos sim que pedir ajuda, mas a ajuda em forma de força, em forma de esclarecimento, em forma de luz, que nos eleve, que nos empurre para frente, para que a gente consiga passar tudo aquilo que Deus colocou na nossa existência. E Deus, ele tem a sabedoria de colocar o fardo para cada um de nós. O fardo que a gente vai conseguir erguer, levantar e levar adiante. Deus não coloca o fardo maior em cima de ninguém. O fardo é a responsabilidade que a gente tem de resolver os problemas. A gente lê isso, a gente tem as leituras, a gente tem o evangelho, a gente tem a reunião espiritual. Nós temos esse centro maravilhoso que nos instrui, que nos dá a condição espiritual de nos elevarmos. Nós temos o contato maravilhoso com os seres espirituais. Nós conseguimos trazer aqueles que estão em redenção e conversar com eles. Nós temos as condições de ensinar todos aqueles que querem aprender sobre o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre a forma que a gente tem de ajudar as pessoas que sofrem. É para isso que a gente vem no centro. O centro não é um local para tomar passe. É uma experiência que vai ajudar, mas o centro principalmente é um local de aprendizagem, de evolução de vida. A gente tem que botar na cabeça que a vida, ela se esvai, ela acaba. E quando a gente menos percebe, a gente vai perguntar: o que eu fiz nessa existência? O que eu resgatei? Hein? Por que eu não fiz muito mais daquilo que eu tinha capacidade de fazer? E aí, meus irmãos, aí é tarde. Quando nós percebemos que a gente jogou fora toda uma existência. E como o próprio Evangelho diz, é nessa hora que vai haver o choro e o ranger de dentes. Na nossa condição, a gente tem plenas condições de fazer tudo aquilo que a vida nos impõe fazer. E a prece, meus irmãos, é o caminho que vai nos levar a fazer isso com êxito, a fazer isso com alegria, com a certeza de que eu não sofro, eu apenas recupero aquilo que eu tenho para recuperar. Eu não sou uma pessoa diferente. Eu já tive vários problemas, entendeu? Que às vezes a gente até questiona, mas por quê? Não tem que questionar o porquê. Todo mundo sofre aquilo que tem que sofrer,
E é no sofrimento que a gente se fortalece. É no sofrimento que a gente se iguala, meus irmãos. É no sofrimento que não existe nem rico, nem pobre, nem poderoso, nem miserável. No sofrimento são todos iguais. Todos estão ali com a mesma carga. Não tem dinheiro no mundo que mude isso. Então, vamos nos conscientizar de que a nossa vida é uma experiência única. A nossa vida é uma experiência que a gente tem que aproveitar. Não podemos jogar fora. Não podemos desperdiçar. Nós temos um aparato que nos ajuda. Nós temos toda essa matéria espiritual que nos levanta. Por que a gente vai desperdiçar com problemas materiais? Ai, mas isso, mas aconteceu isso, mas aquilo, aquele. Vamos nos preocupar com o nosso coração, com aqueles que a gente pode ajudar, com aqueles que a gente pode ter uma palavra, com os nossos familiares que nos são mais complicados desde o dia que foi dado essa tarefa. É neles que nós temos que focar, porque é nessa condição de sanidade que a gente tem que seguir para frente. Vamos lá. Já está quase dando horário, hein? Em nossos núcleos mediúnicos, de acordo com os objetivos inspiradores de nossas tarefas, seremos atendidos tais ou quais espíritos. Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos elevados conduzirão os nossos esforços e estimularão o nosso idealismo. E o pensamento cristão é aquele que o divino amigo exemplificou no poético cenário da Palestina. Amor ao próximo, oração aos caluniadores, perdão às ofensas, amparo aos doentes e ignorantes. O divino amigo nada mais é do que nosso Mestre Jesus, que num ato de caridade voltou à Terra para nos dar a ascensão, para que a gente pudesse crer que o mundo e que os espíritos encarnados nesse mundo tivessem uma orientação certeira. E quando veio o Espiritismo, que nos apresentou esse mundo espiritual, que nos apresentou essa informação que o Espírito, ele é, que nós somos espíritos e que estamos aqui apenas num momento. A verdadeira vida é a vida espiritual. Toda vez que orientarmos nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, que, à maneira de sublime foguete, penetrará verticalmente os espaços, trazendo na volta a mensagem do Cristo numa confirmação da eternidade de suas palavras. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Senhores, a prece é elemento essencial para todo mundo. A prece é a ligação que a gente tem com a nossa família espiritual. A prece é a condição que nos eleva, é a condição que nos harmoniza com um ambiente de paz. Por que eu falo isso? O que acontece em qualquer reunião num centro espírita? Qual a primeira coisa que se faz? É a prece. Porque a prece harmoniza o ambiente.
se todos estiverem nessa sintonia maravilhosa, os espíritos vão ver que em cada cabeça, no alto do nosso coronário, vão ter luzes em cima de cada cabecinha, que é o momento exato em que a reunião se harmoniza. Se harmoniza no sentimento de amor, no sentimento de caridade, num sentimento em que essa energia sobe ao alto e encontra nosso Mestre Jesus, que nos abençoa e que nos livra de todos os nossos obstáculos. Certo? Então, obrigado por vocês estarem aqui ouvindo as minhas palavras e que eu espero ter contribuído um pouquinho para cada um de vocês. Bom? Boa noite.